Fala sócio, beleza? Rafael Zebra aqui do Quero Ficar Rico, e nesse vídeo tem tema polêmico. Tenho certeza que vai gerar discussões bem saudáveis por aqui, onde eu vou explicar por que eu não invisto em empresas que emitem units, tá? Então desde agora eu já queria que você deixasse aqui no comentário. Você tem units na sua carteira? Você investe em empresas que emitem units ou tem as próprias units delas na sua carteira? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários, tá? E desde já eu quero dizer para você o seguinte: você não precisa acreditar em mim agora, tá? Só peço a você que você assista ao vídeo até o final para que você possa tirar suas próprias conclusões e, inclusive, fazer a sua crítica, se você quiser fazer a sua crítica depois de ter assistido os vídeos. Ao vídeo, eu só peço o seguinte: assiste ao vídeo até o final para você entender o meu ponto de vista, tá? Então vamos lá. O primeiro ponto pelo qual eu não invisto em units, na verdade eu vou trazer aqui para vocês 3 argumentos, mas o primeiro deles, e para mim definitivo, só ele já bastaria, é que units não são ações. Ah, Rafael, como assim não são ações? Não sei quem disse que são ações. A empresa diz que ações. Units não são ações. Quem está dizendo não sou eu sou apenas o mensageiro, tá? Não, então assim, não mate o mensageiro, don't kill the messenger. Eu estou só repassando a mensagem que tem no site da própria B3. Se você fizer uma pesquisa lá, eu vou mostrar, inclusive vai estar aparecendo aqui para vocês. Units não são ações, elas são certificados de depósito de ações. Isso está lá no próprio site da B3, eu mostrei para vocês aqui. E ela inclusive define esses certificados como ativos compostos por mais de uma classe de valores mobiliários, como por exemplo um conjunto de ações ordinárias e preferenciais. Daqui a pouco a gente chega na composição das units, mas o que você precisa saber desde agora é que units não são ações, são certificados de depósito de ações. Logo, quem investe em units nem é sócio da empresa, nem é acionista da empresa, porque sócio é só quem investe em ações ordinárias, porque tem as mesmas ações dos controladores das empresas. Quem investe em ações preferenciais pode até se chamar de acionista, não de sócio. E quem investe em units nem é sócio, nem é acionista. Você pode se chamar no máximo de portador de certificado. Esse seria um nome elegante para quem investe em units. Então esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é que existe uma insegurança jurídica quanto àquela isenção do imposto de renda. Se você já investe em ações, você deve saber que se você fizer vendas totais, o total das suas vendas do mês ficar inferior a R$20 mil naquele mês, todo o lucro que você tiver é isento do imposto de renda. Você não vai pagar imposto de renda sobre isso. Mas essa isenção, está bem claro no site da Receita Federal, é válida para ações. Então, essa isenção para units, ela fica num cenário nebuloso. Muita gente se utiliza disso, mas a qualquer momento a Receita pode dizer assim: olha, eu nunca disse que tem isenção para esse troço, vou começar a tributar inclusive de maneira retroativa. A Receita pode fazer isso. Inclusive eu faço até um desafio para vocês. Se você achar no site da Receita Federal algo que fale que as units também estão isentas, deixa aqui nos comentários, que eu vou fazer questão de divulgar essa informação e vou dizer exatamente quem foi que trouxe essa informação, tá? Eu prometo que eu faço isso se você deixar aqui nos comentários um link do site da Receita. Não é da Bolsa, nem de nenhuma matéria, nem a opinião de algum especialista ou de o que quer que seja. Tem que ser um link do site da Receita Federal, tá? Então assim, isso já é um segundo ponto que pode causar inclusive um prejuízo financeiro para você, pode impactar diretamente seu bolso. Ao investir em units, você pode inclusive ser tributado mesmo em vendas abaixo de R$20 mil, porque não existe nenhuma segurança jurídica para isso. Não estou dizendo que você vai ser. Não estou dizendo que a Receita já fez isso. O que eu estou querendo dizer é que não está definido. Logo, se não está definido, há uma insegurança jurídica, o que não há no caso das ações, sejam elas ordinárias ou preferenciais, porque no caso de ações mesmo, fica bem claro que a isenção existe, tá? Então esse seria o segundo ponto. E o terceiro ponto está relacionado à composição das units. Mas para eu poder chegar no ponto da composição das units, mostrar para vocês e mostrar por que isso daí é prejudicial, eu tenho que contar uma rápida historinha sobre a diferença de ações preferenciais e ordinárias. Muita gente acha que essa diferença é quase nada, tipo, não, eu ouvi falar que as ações ordinárias dão direito a voto, mas eu não estou nem aí para votar na Assembleia. O que eu quero mesmo é as ações que me pagam mais dividendos e que têm mais liquidez. Não é bem assim, tá? Na minha opinião, você não deveria pensar apenas por esse lado, porque você tem que enxergar quais são as principais vantagens das ações ordinárias. A primeira delas, e na minha opinião a maior vantagem,
é que você tem exatamente as mesmas ações dos controladores da empresa, aquelas pessoas que controlam a empresa, que comandam a empresa, que estão à frente da empresa, que são os majoritários da empresa, que vão ser os maiores beneficiados, sei lá, na caso de uma venda, de um controle, que tomam as maiores decisões. O importante é que você tenha as mesmas ações desses caras. Em vez desses caras terem as ordinárias, vocês terem as preferenciais. Quando você tem ações ordinárias, você tem as mesmas ações dos controladores da empresa. Não se engane, isso é uma baita vantagem. E a segunda vantagem é que só as ações ordinárias são protegidas legalmente. Possuem proteções legais de acordo com a lei das SA. Existe a lei das sociedades anônimas e lá nessa lei ele deixa bem claro que as ações ordinárias têm a proteção, no caso do tag along, ele estabelece lá que é um valor mínimo de 80%, enquanto as preferenciais não têm, tá? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas fique bem claro que legalmente, não estou falando o que a empresa está dizendo, estou falando legalmente o que a lei está dizendo, só as ações ordinárias possuem proteções legais, tá? Então, no final das contas, quando você investe numa ação preferencial, que ela preferencialmente ela recebe dividendos na frente, então se tiver um pagamento de dividendos e não tivesse dinheiro suficiente para pagar para todo mundo, as preferenciais receberiam ou pode receber um pouquinho a mais, mas o que a gente vê na prática é que no caso dos recebimentos é mais ou menos a mesma coisa e se elas receberem um pouquinho mais, elas também são mais caras no mercado. Então fica elas por elas, não faz tanta vantagem assim, não é tanta vantagem assim. Tem outro ponto da liquidez, mas as boas empresas que têm ações ordinárias e preferenciais, elas também oferecem uma boa liquidez para as ações ordinárias. Pelo menos assim, algumas que você poderia escolher para investir, caso você quisesse investir em empresas que emitem ações preferenciais, tá? Elas teriam uma liquidez interessante, mas tanto é que o mercado, o pessoal que estuda essa parte mais filosófica das ações, fala que ações preferenciais, na verdade, nada mais são do que um título de dívida, porque você só tem direito a receber dividendos, no caso, sei lá, se a empresa tiver lucro, porque se ela tiver prejuízo, nem você tem. No caso da falência, você também tem uma preferência em relação a receber a sua parte das ações, mas só na frente dos ordinários, muita gente tem preferência antes, então dificilmente se ela estiver quebrando, você vai ter qualquer benefício em relação a isso. E aí eu queria trazer uma história bem rápida, que está é um trecho do livro Sonho Grande, tá? Que conta a história do Jorge Paulo Lemann, do Marcel Telles e do Beto Sicupira, que foram os criadores da Ambev e de vários outros negócios em toda a carreira deles, tá? Banco Original, entre vários outros, tá? E aí é o seguinte, na época da venda do controle da Ambev, eu nem lembro exatamente quando foi, sei lá, 2012, não lembro agora, mas enfim, na época da venda do controle da Ambev, as ações ordinárias deram uma disparada e as ações preferenciais assim, despencaram. E os acionistas, aqueles que tinham ações preferenciais, ficaram pé da vida, né? Reclamaram pra cacete, tiveram várias matérias na época criticando, porque é como se os acionistas minoritários terminaram com lixo nas mãos. Então, assim, tiveram várias matérias nesse sentido. E aí a autora do livro, do Sonho Grande, ela fala, né, que o Jorge Paulo Lemann ficou pé da vida com essas matérias, porque para ele, e aqui já abre aspas para o livro, tá? A queixa dos minoritários não fazia qualquer sentido. Afinal, ao escolher ações preferenciais, os acionistas sabiam ou deveriam saber, tá? Isso aqui é uma inclusão minha, das limitações desses ativos. Então o Jorge Paulo ele fala lá que as ações preferenciais são limitadas, então quem investe nelas deveriam reconhecer essa limitação. E aqui ainda seguindo, abre aspas ainda para o livro, ele fala o seguinte, isso aqui é uma quote, uma citação do próprio Jorge Paulo Lemann, tá? É como investir em ações preferenciais, é como comprar um Fiat e achar que tem direito a uma Ferrari na garagem, tá? Então, aqui a gente fecha esse trecho do lado do Sonho Grande, inclusive um baita de um livro, tá? Se você não leu, vale a pena ler. Então, isso aqui é para contextualizar o quão, assim, limitadas são as ações preferenciais quando a gente compara ela em relação às ações ordinárias. E aí tem gente que argumenta, Rafael, mas eu vi que a empresa que eu invisto, eu fui lá pesquisar, ela oferece tag along de 100% também para as ações preferenciais, ou seja, se vender o controle, o valor que pagar pelas ordinárias, teria que pagar também pelas preferenciais. Tá, tudo bem, mas quem disse que a única forma de você ser prejudicado é no caso da venda do controle da empresa? Pode ser também na conversão. A empresa pode decidir extinguir as ações preferenciais e no momento de fazer a conversão das suas preferenciais para ordinárias, ela pode te prejudicar no preço, no valor da conversão, na quantidade de ações que você vai receber. Se ela decidir entrar para um novo mercado, que é o nível mais alto de governança corporativa da Bolsa, que só permite ações ordinárias, você pode ser prejudicado nessa conversão também. Então não se engane, tá?
que às vezes ela paga um pouco mais de dividendo, a ação preferencial são vendidas por um preço mais alto, mas quando vai fazer a conversão, o preço meio que ficam elas por elas, você termina perdendo nessa questão. Então assim, não se engane, porque a única forma de você ser prejudicado não é por essa questão do tag along, tá? Existem muitas outras maneiras, tá? Então por isso que a melhor decisão quando você quer investir na empresa é investir apenas nas ações ordinárias, são as mesmas ações do controlador da empresa. Vamos seguindo. Agora você deve ter entendido que as ações preferenciais, elas são piores do que as ações ordinárias, ou pelo menos são mais limitadas do que as ações ordinárias. Pelo menos para você como investidor com foco no longo prazo, que quer se tornar um sócio da empresa, você deve ter entendido as limitações, tá? Entendida as limitações, vamos dar uma olhada agora. Agora a gente pode chegar na questão da composição das units. Vamos dar uma olhada agora na composição das units, mas desde agora eu já queria fazer uma pergunta para você responder aí em voz alta do outro lado da tela aí. Você acha que na composição das units vai ter mais ações ordinárias ou preferenciais? O que é que você acha? Pensa, responde aí em voz alta. Vamos seguir então. Tenho certeza que você acertou. Tem muito mais ações preferenciais. Então, eu estou mostrando aqui para vocês aqui na tela a composição das principais units que tem na Bolsa Brasileira, na B3. Então, você vai ver aí ações que tem uma ordinária e uma preferencial, mas geralmente são uma ordinária e duas preferenciais, e chegam a casos até de uma ordinária e 4 ações preferenciais. O que é que isso? Qual mensagem que isso passa? Qual a minha opinião sobre esse tipo de composição? O que é que as empresas querem com isso? Então, na minha opinião, o que elas querem é empurrar ações preferenciais nos investidores, que são ações notadamente menos valiosas do que as ações ordinárias, então elas empurram uma, duas ou quatro, ou uma, duas ou mais ações preferenciais nos investidores e ainda coloca uma ação ordinária para quê? Para ter algum tipo de liquidez, para o caso de algum controlador que quiser fazer uma vendinha a mercado, ele tem ainda liquidez nas suas ações ordinárias. Então ele te dá um pacote cheio de ações preferenciais com só uma ordinária e você termina sendo prejudicado, na minha opinião. E por quê? A minha conclusão sobre tudo isso, sobre a questão da emissão de units, sobre empresas que emitem units, basicamente é a seguinte: é que a emissão de units é uma decisão prejudicial para quem é minoritário, para os investidores minoritários. Então, se isso é algo que prejudica os investidores minoritários, na minha opinião, é um problema de governança. A empresa está com um problema de governança, ela toma uma decisão que está prejudicando alguém. Então, isso daí já, para mim, já me coloca um alerta. Opa, se a empresa está com um problema de governança de cara, e que fique bem claro, o fato de você só ter ações ordinárias não garante que você não vai ter problema de governança. Tem várias empresas por aí nos níveis mais altos de governança que ainda assim tem problema. Mas o fato é que, se já de cara ela tem um problema, para mim isso já é um baita de um alerta. Então isso tanto é verdade, que emitir units é um problema de governança, que o nível mais alto de governança corporativa da B3, que é conhecido como um novo mercado, só permite ações ordinárias, nem preferenciais. A empresa não poderia nem emitir ações preferenciais, quanto mais emitir certificados de depósito de ações, os famigerados units. Então é o seguinte, a conclusão da conclusão é a seguinte, que se isso é uma decisão que prejudica os investidores minoritários, que eu não posso nem chamar de acionistas, quem tem units não é acionista, é que uma empresa que emite units não é aprovada no vestibular da sociedade milionária. Tá? Não há exceção para isso no caso do método VSM, que é o método que eu utilizo, que eu ensino para os meus alunos e que eu acho que faz total sentido, porque você, de uma maneira muito simples, consegue tomar decisões rápidas e eficientes para melhorar a rentabilidade da sua carteira, investindo por conta própria, com total autonomia e ainda com segurança, com o máximo de decisões que reduzem o risco na formação do seu patrimônio, na formação da sua carteira, tá? Então, se você quiser saber mais, inclusive, sobre o método VSM, eu tenho uma aula online 100% gratuita que eu mostro passo a passo como ele funciona na prática para que você consiga colocar ele em prática também. Caso você queira saber mais sobre ele, o link está aparecendo aqui, tá? sociedademilionaria.com/workshop. Ele está na descrição do vídeo e também está no primeiro comentário logo aqui abaixo do vídeo, tá? Espero que tenha ficado claro para você por que as units são uma má decisão do ponto de vista da emissão da empresa, porque eu não invisto em units e por que empresas que emitem units não são aprovadas no meu método. Se você quiser continuar investindo nelas, não tem nenhum problema, é uma decisão única e exclusiva sua, você não está sendo penalizado por isso ou você está cometendo um erro. Na minha opinião, é algo que eu não faço e que eu não recomendo que as pessoas que seguem meu método
façam por tudo que eu expliquei aqui nesse vídeo, tá? Então, se você tiver gostado desse vídeo, não esquece de clicar no joinha, de dar o seu like aqui embaixo. Para você não é quase nada, mas para mim faz uma baita diferença. E se você não é inscrito ainda aqui no canal, não sai desse vídeo sem fazer isso, tá? Clica no botão vermelho que tem aqui embaixo que diz inscrever-se, depois clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Dito isso, esse vídeo fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.